Frente. Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Eu sou Carla Secato e comigo estão hoje Alessandro Negão, nosso amigo sempre aqui na nossa mesa, Cristiano Vilela, também volta e meia, fica por aqui, Pietra Bertolazzi, nossa bela menina da mais brava, viu? Brava. E estreando por aqui, Gisele Soares, que prazer, bem-vinda, Gisele, à nossa mesa. E a gente começa esse programa com a notícia da semana, com a denúncia de assédio de Pedro Guimarães, que deixou a direção da Caixa Econômica Federal. A denúncia de funcionárias do banco, junto ao Ministério Público Federal, dificulta ou não a campanha de reeleição de Bolsonaro entre as eleitoras. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei se eu sou muito ingênua, mas desde que surgiu a denúncia, eu acreditei que era realmente uma denúncia de assédio. E, claro, parte dos eleitores, a maioria de direita, diz que é forjado para atrapalhar as eleições, mas na minha opinião uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nem esse caso do Pedro Guimarães e nem o do ex-ministro da Educação que está sendo investigado, Milton Ribeiro, não tem nada a ver com a eleição. Vocês pensam assim também ou eu estou errada? Cristiano, vou começar com você. Olha, Carla, eu concordo totalmente com você. Eu vejo que é ruim para o debate político, é ruim para a discussão de ideias, que a gente sempre coloque tudo na mesma caixinha. Caixinha de esquerda, caixinha da direita, a caixinha do Fla-Flu, tudo é motivo de discussão. O fato é que o Pedro Guimarães, pelo que tem sido colocado na imprensa, pelas informações que foram divulgadas por toda a imprensa, teria praticado uma série de atos de assédio sexual, assédio moral, envolvendo funcionárias e funcionários da Caixa Econômica Federal. Essas denúncias, que, ao que parecem, têm um certo elemento probatório minimamente robusto, tornam absolutamente insustentável a permanência do ex-presidente à frente de um banco público como a Caixa Econômica Federal. Agora, isso não tem indicação nenhuma, ou não deveria, pelo menos, ter indicação de que seria algo que poderia queimar a campanha de Jair Bolsonaro com as mulheres, ou que poderia ser um elemento favorável para uma questão. Não. Acho que dentro da administração pública, quando existe um tipo de denúncia como essa, é importante que a administração pública tome providências e apure o caso. E se, uma vez, com base nas apurações que forem feitas, ficar constatado que havia alguma irregularidade, ele deverá ser punido. Gisele Soares, o que você acha? Eu achei, primeiramente, um pouco curioso que essa denúncia não tenha sido apresentada no próprio órgão de denúncia interno da empresa. As empresas têm esses órgãos de denúncia. A característica maior é justamente garantir o anonimato e garantir que essa investigação ocorra fora do ambiente da empresa. Parece que isso não aconteceu. Houve essa suscitação de que, exatamente, né, Carla, de que lá essas denúncias, elas acabavam sendo remetidas para o gabinete, elas não tinham aquela garantia de sigilo, de confidencialidade e, portanto, por essa razão é que ela foi ao Ministério Público. Uma outra questão que é interessante é entender qual é a vida pregressa também deste acusado, né? Porque a gente precisa manter o sigilo das pessoas, das vítimas, isso é super importante, a confidencialidade, preservar a identidade dessas vítimas, mas também preservar o acusado, já que é uma denúncia muito grave e que precisa ser apurada antes que dedos sejam apontados, julgamentos muito precipitados sejam feitos. Então, essa é uma outra questão que é interessante, entender se foi só agora que apareceram denúncias dessa natureza contra ele ou se já existia um histórico, porque aí sim isso acaba reforçando. Agiu muito bem ao apresentar sua carta de demissão e realmente se afastar do cargo. Acho que foi uma primeira medida importante a ser tomada. Muito interessante seu ponto de vista. E realmente seria interessante pesquisar a vida dele em carreiras pregressas, né? Em empresas pregressas, se já tinha acontecido isso, porque reincidência nesses casos é muito comum, mas parece, Gisele, que já tinham casos de denúncia na ouvidoria da Caixa, mas que não eram levados à frente. E, às vezes, as pessoas tinham medo de retaliação, porque tinha acontecido antes de uma pessoa ter denunciado e ter sofrido retaliação. Bom, realmente, você tem toda a razão. Ele começou em 2019 na Caixa Econômica Federal. Seria muito bacana ver antes em outras empresas como é que ele se comportava. E ver também, Carla, desculpa te interromper, imagina, se tem outras vítimas de outros crimes ou de outros ilícitos que também estão caladas e que não estão se manifestando ou usando aquele mecanismo de denúncia, justamente porque essas denúncias não são levadas adiante, que não há a garantia do anonimato.
anonimato e que não há efetivamente uma persecução para atribuição das responsabilidades. Então, é um problema também grande da Caixa de não haver esse resguardo de sigilo e resguardo das vítimas. E agora tem que ver, talvez, com uma mulher como presidente ajude bastante, né, Gisele? Porque ela lá e a pessoa que seria o agressor tendo saído, Pedro tendo saído, talvez as mulheres, outras mulheres se sintam mais à vontade para reclamar. O Alessandro Negão deu uma risadinha. Eu acho que ele discorda completamente de tudo que a gente está falando. Não. Vai, Negão, qual é a sua risadinha? Põe a legenda na risadinha pra gente. O meu ponto é o seguinte. Falta 120 dias para a eleição. Não, menos de 100. 90. Menos de 100. 90. Falta 90 dias para a eleição. E na mesma semana em que tentaram colocar o Bolsonaro como... Tentaram levantar a hashtag que é Bolsonaro odeia mulheres, porque pegaram um vídeo cortado... onde ele parece que ele empurra a vice-prefeita de Curitiba, se eu não me engano, salvo engano, só que na verdade ele estava pedindo pro ex-ministro da Pesca vir mais para trás, mas cortaram o vídeo para dar a impressão de que ele estava na verdade pedindo para a moça ir mais para trás. Na mesma semana aparecem essas denúncias. Eu não estou dizendo que ele é inocente. O que eu estou dizendo é o seguinte: tem que ser apurado. Tem que ser levado e assim, se ele for culpado, ele que se dane. Não, e outra Simples coisa assim. também, Alessandro, eu vi essa imagem. É época de pré-campanha eleitoral, gente. Isso. E às vezes a pessoa não quer estar vinculada a alguém. Eu não tô julgando, tá? Tô levantando. Então, às vezes, ele não quer alguém do lado, porque às vezes a pessoa usa para fazer foto, para fazer vídeo, e muita gente se pendura nele. Não, mas no caso do ex-ministro da Pesca, é porque ele é candidato. Qual é o problema dele falar, chega um pouquinho para trás, por favor? Não, mas no caso do ex-ministro da Pesca, é porque ele vai ser candidato. candidato, ele não pode aparecer. Aí o próprio Bolsonaro avisa. Ele avisa, mas só que, acho que ela cortaram, também é candidata. Cortaram a imagem que dá a impressão que ele está empurrando ela. Mas, na verdade, ele está falando com ele. Mas se fosse também, qual com a imagem aberta. Tipo, você fala, dá licença, querida. Mas um outro Eu já fiz isso com pessoas. Dá licença, por favor. Eu queria fazer agora aqui duas críticas. Comigo. Queria fazer duas críticas. Crítica número 1. Também pegaram trechos super curtos, e quando eu digo super curtos, é 10 segundos, certo? Vincularam esses trechos a... Nossa, o Pedro Guimarães também está sendo acusado de assédio moral. Só que assim, nos trechos em questão mostra que ele era um bom chefe, mas não um bom chefe, um chefe super bonzinho, e sim um chefe dedicado a fazer o seu trabalho. Eu não entendo qual foi a ideia de vazar justamente esses áudios para querer denegrir a imagem dele, só que, na minha opinião, fizeram com que a imagem dele fosse levantada, fosse erguida. E agora eu queria fazer uma crítica para você que é bolsonarista mais ferrenho, entendeu? E tá defendendo o Pedro Guimarães no caso do assédio sexual. Só que assim, o crime de assédio sexual, ele é muito grave. Isso é um crime que destrói vidas. Verdade. Destrói a família, entendeu? A família, a esposa fica visada, os filhos ficam visados, os pais, os amigos mais próximos. Não pega só o Pedro Guimarães. Pedro Guimarães vai responder na justiça, ele vai fazer de tudo para provar a inocência dele, se ele for inocente, e deixa rolar o processo. Agora, você pegar fotos das supostas vítimas e marcar como querendo insinuar que, nossa, essa moça é feia, então não aconteceu assédio com ela. Assédio não funciona assim. Gente. Assédio é com mulher. Assédio não tá, porque a mulher é bonita ou porque a mulher é feia. Assédio é com a mulher. Entendeu? Então, eu acho que ir por essa linha de dizer assim, não, mas também, olha isso, mostrar... A Pietra tá querendo falar, né? Eu acho muito errado esse negócio de você tentar objetificar. Entendeu? Eu acho que essa não é uma boa saída. Uma boa saída é mostrar o trabalho dele. A Pietra é totalmente contra isso, né, Pietra? Essa notícia me incomoda, assim, do começo ao fim, né? Assim, primeiro que a gente não pode analisar uma premissa midiática com uma ótica ideológica sentimentalista, né? Que é o que já está acontecendo. Ou seja, foram feitas algumas denúncias contra o Pedro Guimarães. Então, a mídia já está noticiando como se ele fosse culpado, né? Porque a mídia tem esse poder, então ela já lança a premissa, ela já julga e ela já dá como culpado. Então, ele é agora o abusador do governo Bolsonaro, que corrobora com a imagem de opressão do governo e tal, e tudo isso que a gente sabe que a mídia quer atribuir ao governo federal atual. Então, isso já me incomoda muito, né? E uma outra coisa, e uma segunda coisa agora é o que limita um assédio moral
e um assédio sexual. Aí você vai falar assim, o assédio moral pode ser contra homens, o assédio sexual contra mulheres. E aí isso também é relativizável. Porque o assédio moral vai até onde? Porque, pelo que eu vi, a notícia, a maior denúncia que uma mulher fez contra o Pedro Guimarães foi a seguinte, ele pediu um cabo de iPhone no meu quarto e aí ele me chamou pra entrar e aí eu falei que não. Bom, em que momento isso aí é um assédio? Isso aí ele pode ter dado em cima da menina? Pode, provavelmente deu. Agora, se toda mulher assim, Pietra? O quê? Se toda mulher Como assim? Teu chefe fala pra você levar o carregador de celular dele no quarto dele? Primeiro que eu falo assim, meu filho, eu não sou empregada. O relato é que te recebe de cueca. Eu não vi essa história da cueca. Sim, e pede pra você entrar no quarto. Próprias. Pode ser um samba-canção, uma regata, pode ser... E você vai ter os chefes de samba-canção, Pietra? Bom, eu não sei, cara. O negócio é o seguinte, a gente não sabe, os fatos não foram apurados, tá? A mídia tá sendo muito tendenciosa em crucificar esse cara sem a gente ter os fatos como dados e julgados, né? E uma outra coisa, uma mania que a gente tem de uma retórica marxista de luta de classes, onde sempre quem tá acima, né, na cadeia hierárquica, de onde quer que seja, esteja oprimindo quem tá abaixo. E aí entra a questão do assédio moral, que eu sou completamente contra também. E aí entram esses caras que estão agora acusando o Pedro Guimarães de assédio moral. Assédio moral existe. E a gente tá falando... A gente tá falando... Foi o caso dele. Você vai me desculpar. A gente tá falando de setor público, então não estamos falando do Projac, que a menina precisa fazer sei lá o quê pra ganhar um papel na novela. A gente tá falando do setor público, onde as pessoas estão lá, elas têm como fala, elas são funcionárias públicas de carreira. Então isso não existe. Essa coisa de troca de favores por cargos mais altos não existe no setor público, praticamente. Não é troca de favor, então, o cara é um assediador, Pietra. Mas quem quer dizer, disse? acusado? A mídia, as mulheres que é isso. Quantos caras... Tudo é um perigo, assim como o Milton Ribeiro. Mas os áudios dele não mostram um cara assediador. Gente, não tem uma prova contra o Milton Ribeiro. Tem um telefonema. Um chefe autoritário, mas não autoritário mas todo chefe é autoritário, persuasivo, senão ele não seria chefe. Mostrou um chefe comum. Deixa eu colocar pra mim, mostrou um chefe comum. É o que eu tava falando com a Alessandra. Todo mundo que já trabalhou em qualquer setor sabe como funcionam as coisas. Gente, me incomoda muito essa questão de tudo se levar para o campo da política. Também acho. É evidente que dentro da máquina pública do governo federal, com os milhares e milhares de servidores, de chefes, de subordinados envolvidos, que você vai ter uma denúncia eventual de corrupção, que você vai ter uma denúncia eventual de um assédio moral, de um assédio sexual. Assédio e corrupção é uma falsa equivalência. Você vai ter sempre, eu estou falando de uma forma genérica, você vai ter sempre algum tipo de denúncia dentro da máquina pública. E isso não tem nada a ver com o presidente da República de plantão, com o Bolsonaro, com o Lula, com o Ciro, com o Janones. Não deveria ter, mas é o poder da retórica midiática envezada. Mas a retórica... Você sabe que funciona assim. A retórica você sabe que a mídia acaba com a reputação de milhares de pessoas. Eu concordo, mas isso faz parte do debate político que se vive. Os defensores do Bolsonaro, em algumas situações, especialmente aqueles... É que a mídia é partidária. Eles funcionam de forma sincronizada e catérvica para difamar o governo federal. Pietra, aqueles mais aguerridos estão colocando tadinho do Pedro Guimarães. Não existe tadinho. Se existe uma acusação, isso tem que ser apurado. Se um acusador, condição de presidente, ele é um macho escroto e pronto, que seja afastado e acabou. Dos elementos mas que foram isso, não dá pra imputar um crime. É insustentável a manutenção de um presidente da Caixa Econômica Federal. Mas do mesmo jeito ele pediu pra sair. Do mesmo jeito que não pode acusar e já denegrir uma pessoa, não pode passar pano e deixar pra lá. Não é passar. Se tem a denúncia, tem que apurar. Da mesma forma que a gente não pode reclamar, a gente não pode reclamar da mídia que sim está tentando acabar com a reputação do Pedro sem ter tá tentando julgado acabar nada. Com a reputação de todo mundo desde o começo do governo Bolsonaro. Isso, mas a gente também não pode fazer o mesmo e ficar expondo a pessoa que acusou ele. Eu acho isso muito errado. Pode de jeito. Claro. Porque senão fica aquela... É o pior jeito de você defender uma pessoa e dizer assim, não, ele não assediou ela porque, poxa... A mulher é feia, gente, entendeu? Sendo que a Gisele quer falar mais também. Ela não escolhe a mulher. É exatamente por isso que não pode misturar, nesse caso, política com a questão do ilícito. Exato. Porque é um ilícito gravíssimo, é seríssimo, é um crime silencioso que imputa na mulher uma vergonha. As mulheres têm muita dificuldade de fazer uma denúncia desse tipo, é uma exposição horrorosa. Esse processo Gisele, é um processo... me desculpa, se um cara dá em
cima de você, você denuncia ele, tipo assim, isso configura como assédio sexual. Você imagina a sua exposição ao fazer todas as provas para tentar comprovar que aquela pessoa te assediou e o que ela vai fazer é se defender dizendo que você é que se insinuou. Essa é sempre a defesa de um acusado de um crime sexual. Porque, na minha opinião, isso não deveria nem ser um crime. É da mulher, mas é da vítima. Pietra, pelo amor de Deus, mas tem limite, tem limite. Claro que tem limite, mas vamos passar a mão em partes impróprias, chamar pra ir no quarto à noite. Isso? Sim, você não leu? Que ele passava a mão, que ele pegou mais de uma pessoa. Que ele abraçava, que ele pegou na cintura de uma, de outra. Gente, mas não pode, tá no ambiente de trabalho. Aí, Carla, deixa eu só fazer um exemplo que eu acho interessante. Aí é bem difícil de provar. A gente não pode esquecer que se trata de uma figura que ocupa um cargo de destaque. Então, existem situações que não basta ser sério, tem que demonstrar essa seriedade. Me lembra um caso antigo do ministro Henrique Argrives, no governo Itamar, onde sofreu uma denúncia, o ministro saiu, foi averiguado, viu que ele não tinha nada disso e ele retornou ao cargo. Eu vejo que, especialmente nesse momento de efervescência política, vem uma denúncia, o cara já tá taxado, o presidente da Caixa Econômica Federal tem que ser ausentado. E vai demorar muito para investigar. Vai demorar muito para alguém resolver falar que ele é inocente, se falar algum dia, se alguém admitir que ele era inocente, porque normalmente a gente sabe que a mídia se cala na hora de inocentar homens nesse tipo de situação. Vai ser uma notinha de rodapé. Mas tá errado, porque pelo menos a imprensa tinha que dar o mesmo espaço. Mas vamos voltar pro tema da pergunta, só pra gente encerrar esse assunto e ir pro próximo. Essa denúncia pode atrapalhar a reeleição de Bolsonaro? Pra mim, não. Nem essa, nem do Milton, nem do nada. Podem tentar fazer o que quiserem. Bolsonaro, inclusive porque a Daniela Marques, que não, lugar, deixa eu só terminar com uma coisa. Deixa eu só terminar com uma coisa. Então, se for alguma coisa da imprensa, não adianta, viu, gente, que vocês estão fazendo. Eu acho que o pensamento que a Pietra está tentando explicar é o seguinte. Por exemplo, eu sou casado, todo mundo aqui sabe. Hoje, quando eu cheguei, eu cumprimentei a Gisele, eu cumprimentei a Carla e eu cumprimentei a Pietra, certo? O que ela quer dizer é o seguinte, se amanhã ou depois uma das três não for com a minha cara, elas podem, nesse caso, chegar e dizer assim, o Alessandro, quando ele veio me cumprimentar, ele foi um pouco mais... Perfeito. Sei lá, incisivo, gente, qual que é a palavra que se usa nesse caso? Ele passou a mão na minha cintura de um jeito... ele me olhou de um jeito... Porque você começa a relativizar a denúncia de assédio sexual, que é mais velha do que minha avó. Eu já sofri assédio inúmeras vezes, não só no trabalho, no ônibus, na rua. Assédio não é dar em cima. Hoje em dia as pessoas estão achando que qualquer... Pietra, eu não admito que um chefe pegue na minha cintura. Mas a gente não sabe. Ele não encosta em mim. A gente não sabe se pegou. Mas acontece com muita frequência, Pedro. Você tá falando que não é. Se um chefe me chama no quarto dele de hotel pra levar um carregador. Como é que você prova? E eu chego lá e ele tá de cueca? Pelo amor de Deus, Pedro. É a palavra de um contra o outro. Mas, Carla, só defendendo aqui o ponto da Pietra, houve um julgamento internacional recente em que o ator foi acusado de assédio. Exato. E ele, então, foi vitorioso. O Johnny Depp, você tá falando? Exatamente. Sim. E, infelizmente, o que ficou provado é que a sua esposa tinha mentido, sim, se valeu da sua situação de mulher para se vitimizar falsamente, sim, usou inclusive a sua posição de embaixadora na defesa da violência doméstica, o que foi terrível. Por quê? Porque ela colocou justamente essa dúvida na cabeça das pessoas que a Pietra está colocando. Pode ser que o Pedro Guimarães seja inocente? Sim. Pode ser que ele seja vítima de uma artimanha, de uma organização para detratores da sua imagem? Pode sim. É justamente isso que ele precisa provar. Acho que esse é o ponto que a Pietra está colocando, que o assédio ele é uma responsabilidade da mulher de fazer a denúncia e de fazer uma denúncia séria. E não pode ser usado porque há uma presunção de veracidade quando a mulher faz uma acusação dessa. Então, é isso que precisa tomar cuidado. É uma responsabilidade muito grande para isso não se voltar contra nós, mas mulheres, ela não precisa provar, casos. Gisele? Exato. Ou é ele que tem que ir atrás de provar que ele é inocente. É os dois. Vocês nesse caso muda. Porque as leis que envolvem a mulher hoje a gente sabe que são as únicas que não têm a presunção da inocência também, né? Exatamente. E por que isso? Por que a palavra da mulher vale mais do que a do homem? Exato, porque como é um crime sexual, existe legalmente essa presunção de veracidade do que ela fala. Por isso é tão perigoso que ela faça uma interpretação dúbia ou que ela se valha disso para, então, usar como mecanismo de vingança. É isso que eu acho que a Pietra está colocando. Foi uma denúncia, tem que ser apurado. Se for verdade ou não, ele já foi afastado, não vai atrapalhar em nada. Agora uma mulher, sigamos. Próximo assunto. Mas que existe assédio, existe.
Diga de passagem que é uma mulher maravilhosa, que é a Daniela Marques, que é uma exímia economista, que está hoje no lugar braço direito de Paulo Guedes, e agora está lá. Boa sorte para ela. O ex-presidente Lula disse que é preciso resolver a inversão de poderes que existe no Brasil. Vamos ouvir um trecho e depois vocês comentam. Tomou conta do orçamento da União, que era, sabe, de administração do presidente da República. O Poder Judiciário está fazendo mais política do que o Congresso Nacional. O Congresso Nacional está judicializando a política, ou seja, houve muitas inversões e nós precisamos parar, sentar. Gisele. Eu estou chocada, porque eu acho que é a primeira e única vez na minha vida que eu vou concordar com o ex-presidente Lula. Realmente... Eu pensei nisso quando eu li a matéria. Ele tem razão. E realmente é uma desarmonia completa. É um judiciário muito ativo na política. É um Congresso Nacional que também faz mau uso do seu poder e nunca olha para o povo e sim para os seus interesses e para conchavos pessoais. É um presidente da República cada vez mais tolhido dos seus poderes e questionado a todo momento. São os partidos políticos nanicos que não têm nenhuma representatividade no Congresso que passaram 4 anos entrando com ações judiciais sucessivas absolutamente inócuas, ações judiciais para que o presidente apresentasse o seu resultado de exame de Covid, ações judiciais contra a sua sogra, contra a sua esposa, muitas delas que resultaram em absolutamente nada, um gasto de dinheiro público excessivo com nenhum resultado efetivo. Então, ele tem razão. Há realmente uma necessidade de reharmonização, de respeito à harmonia entre os poderes. É preciso que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que eles se limitem às suas funções típicas, a função judicante, legislativa, e que não invadam as outras esferas, porque há mesmo, sim, uma grande confusão. Essa, inclusive, é a nossa crítica maior. Acho que todos aqui acabam concordando. Lembrando que isso não é uma coisa nova, né? Isso acontece desde o governo PT, isso sempre aconteceu. Essa cirandagem entre poderes, né? É uma questão cultural. Acho que gente, o brasileiro, ele colocou manga no sushi, né? Ele inventou o sambô, ele colocou milho no hot dog, ele pendurou o Romero Brito na parede e chamou de obra de arte. Né? Por que a gente acha que essa cirandagem cultural não vai para o âmbito político também brasileiro, né? Mas é claro, isso sempre aconteceu. Tomara que isso se resolva algum dia, mas eu particularmente não tenho esperança nenhuma. Olha, uma coisa que me chama muito a atenção nesse aspecto, e eu acho que a gente não pode se furtar de colocar também o nosso grau de responsabilidade, né? Totalmente. Da sociedade, dos cidadãos. Pra você. Então, quando se relaciona, por exemplo, um tema que se tem comentado muito sobre o ativismo judicial, por exemplo, a gente lembra que há poucos meses e anos atrás vinha milhares e milhares de pessoas na Avenida Paulista chamando um juiz e promotores de super-heróis, com fantasias de super-herói, né? Parecia um desfile alegórico de escola de samba que se criou uma imagem popular até certo ponto. Eu não concordo com essa fala sua, Cristiano. Você já falou aqui outras vezes. Eu não concordo. Olha, absolutamente. É esse tipo de elemento que enseja e que fortalece a questão do ativismo judicial, por exemplo. Então, esse tipo de situação, ela faz com que a balança dos poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, ela acabe ficando descompensada. Cristiano, e aí, eu gosto muito de você, te respeito muito, quero entender essa posição. Olha lá pra frente, pra sua câmera, que eu vou olhar pra mim. Então vamos lá. Você diz que quando o juiz Sérgio Moro deu início ali à Lava Jato, que denunciou mais de 70 parlamentares, um esquema de corrupção absurdo no Brasil inteiro, de mais de 40 bilhões na Petrobras, que eles foram alçados como heróis, sim, porque não existia isso no Brasil, era tudo velado, os juízes têm medo de se colocar, não é à toa que acabaram com ele, né? Inclusive com a Lava Jato, né? E a gente não pode chamar de herói, e aí você está dizendo que por causa disso, os membros do STF se acham heróis hoje em dia e judicializaram a nação? Exatamente. Quantos não tem nada a ver uma 70, coisa com a outra. 70, 80, centenas de presos, de denunciados, quantos de fato foram culpados? O que aconteceu nesse lavajatismo e o que acontece em todos os lugares desse país hoje em dia, através do lavajatismo, são situações... Não, deixa ele falar, por favor. Observação. O que acontece com esse lavajatismo, e aí eu não falo da Lava Jato em si, falo desse lavajatismo,
lavajatismo todo, esse lavajatismo, virou verbo. Ele leva a situações totalmente descabidas e totalmente absurdas, como aconteceu com o ex-ministro Milton Ribeiro agora, a questão de poucos dias. Situações onde você há um espalhafato, uma prisão, uma situação toda cinematográfica sem o menor fundamento, sem o menor elemento. E o lavajatismo foi isso. Foram prisões decretadas sem o menor fundamento, mas no sentido de gerar o espetáculo. Nossa. São essas situações que fazem com que os poderes eles fiquem numa situação não equilibrada. E esse tipo de situação deu muito poder, por exemplo, ao Poder Legislativo. Vou falar com a Gisele, que é advogada. Ou Negão, mas a Gisele é advogada. Eu queria uma mesa de bar. Deixa eu botar Estou muito filosófica. Deixa eu botar um advogado com advogado. Vitinho, divide aí pra mim, por favor, os advogados da mesa, por favor. Depois vem os cirandeiros. Vai, Gisele e Cris na tela. Vai lá. Na tela da Atena, vai. Juridicamente, o que aconteceu foi uma primazia da forma em detrimento do conteúdo. E por conta de filigranas procedimentais ou de anulações por conta de falta de respeito à forma, é que houve as anulações dos processos. Agora, o conteúdo, ele não foi desqualificado. O conteúdo, todas aquelas provas, todas as análises, toda a corrupção, isso aconteceu. É absolutamente inegável a gente dizer que não, os trilhões não foram desviados, os políticos não enriqueceram ilicitamente, muitos deles, inclusive, devolveram o dinheiro, fizeram as delações premiadas. Então, assim, a gente não pode descaracterizar isso, até porque não foi o juiz Sérgio Moro o único a julgar esses casos. Ele foi o juiz de primeira instância. Nós tivemos todos esses recursos ao tribunal, e o tribunal, formado por 3 desembargadores, confirmou, inclusive aumentou as penalidades dessas condenações. Muitos desses processos tiveram, inclusive, a apreciação do STJ, do STF, que também não viram naquele momento essa falta, esse desrespeito ao processo, à forma. Eles foram ver isso muito tempo depois das condenações já com penas em execução, e aí então houve uma anulação. Então não há que se discutir o conteúdo. Agora, o mérito da Lava Jato e o mérito dos brasileiros, porque eu não vejo como um demérito ir para as ruas se manifestar. Eu, aliás, acho absolutamente imprescindível. Acho que o brasileiro aprendeu a exercer a sua democracia. Eu falo com muito orgulho que os brasileiros deixaram de saber a escalação da seleção brasileira, embora eu seja fã de futebol e goste da seleção brasileira e torça muito, mas hoje sabemos quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é relevantíssimo, é importantíssimo. Então, dizer que foram as manifestações e foi a idolatria do ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que levaram a esse ativismo judicial, acho que é uma relação que não existe. O que a Lava Jato fez, sim, e eu concordo, é que ela levou as pessoas para as ruas, ela despertou o interesse do brasileiro pela política, pelo exercício da cidadania, o que é extremamente positivo. Agora, perfeito. O ativismo judicial, ele é excessivo e ele precisa ser controlado. Eu concordo que essa desarmonia entre poderes, ela possa acontecer, e é difícil que haja uma harmonia perfeita. Essa é uma utopia. Então, a gente vai ter, vez por outra, um ou outro poder sopesando sobre o outro, mas isso não quer dizer que as pessoas que são responsáveis, que o brasileiro que foi para as ruas se manifestar que é responsável. Olha, pelo Gisele, amor de Deus, de jeito nenhum. Pelas manifestaçções, sempre. Isso aí. Gisele! Bem-vinda! Eu discordo totalmente na questão que se fala do Poder Judiciário. Eu vejo que eu vou na linha. O Herói Nacional, exatamente. Eu vou na linha. Eu sou saudosista do tempo que o judiciário só se manifestava nos autos, porque eu entendo que o papel institucional do judiciário é o de se manifestar nos autos. Mas o que impede que eles voltem a se manifestar nos autos? É só voltar a se manifestar nos autos e parar de falar. Você tirou o gnomo você tirou o gnomo da garrafinha. Eu quero ver colocar de volta agora. Aquele monte de ação. Tenta. De ação judicial que foi proposta direto no STF, que não deveria ter ido para o Ministério Público ou um processo administrativo, é só indeferir a petição inicial e dizer, aqui não. Aqui, por engano, aqui está errado. Indefiro a petição inicial, se remeta aos órgãos que são os órgãos competentes para apreciar o seu pedido. Gisele. E não instala
Os inquéritos também. Esses inquéritos, o inquérito da fake news, pelo amor de Deus, fake news não é nem uma palavra em português. Verdade. O que é fake news? Bizarro. Me define com objetividade para a gente seguir uma investigação. É impossível. Gisele, é qualquer coisa isso subjetivo. É ativismo judicial. É esse tipo de situação que empoderou o judiciário. Mas é esse debate parar. que a gente tem que fazer. E a manifestação é uma boa ferramenta para parar esse ativismo. Eu sou totalmente favorável às manifestações. Agora, você colocar um juiz na condição de herói nacional, quantos e quantos e quantos juízes, delegados, promotores e outras figuras públicas se espelhando no ministro Sérgio Moro começaram a praticar esse tipo de desmando nos vários pontos, nos vários rincões do Brasil. É isso que a gente tem que perceber e a gente tem que analisar. Não é um caso. E aí eu não falo de Lava Jato, pontualmente. Eu não estou querendo discutir um processo, uma situação pontual. Eu estou falando sobre esse empoderamento, sobre o lavajatismo que levou... E aí nós temos situações no Rio de Janeiro, nós temos situações em Curitiba, nós temos situações em Brasília, nós temos situações no país inteiro, de situações que demonstram esse tipo de prática. Não, né? Negão é que é? Negão, sem Negão, sem, né? Eu tenho 42 anos. 42 anos e eu tenho que ser muito sincero com vocês que eu já tinha desistido já. Para mim, o Brasil era o Brasil da bandidagem, para mim o Brasil era o Brasil do futebol e carnaval, para mim o Brasil era o Brasil da taria, entendeu? Aí chegou a Lava Jato e me provou exatamente o contrário. Me provou que político podia ser preso, me provou que empresários podiam ser presos, empresário corrupto. Não, mas acontece que a gente nem tinha isso. É verdade. Poder ver um político algemado, poder ver um político chegar num restaurante, entendeu? E ele não ser recebido como se ele fosse o rei do mundo, muito pelo contrário, ele ser rechaçado desse restaurante. Isso tudo quem trouxe foi a Lava Jato. Eu entendo que disso? Foi errado. Eu gosto. Eu não gosto, gente. Justiça. Eu defendo totalmente pessoas como o pastor Milton Ribeiro, que passou por um vexame totalmente descabido. Mas nós vimos... Sim, a prisão dele foi errada. Mas o Brasil mas, por exemplo, era literalmente o país da corrupção. Não deixou de ser. Vocês vão me desculpar. Mas a gente estava na corrupção descarada. O inocente que é preso, eu discordo. Cristiano, hoje tem um concorrendo a presidente. O inocente que é preso, eu discordo. Concorrendo a presidente. Mas isso concorrendo a presidente, que inclusive está no nosso GC ali, ó. Eu entendo, eu entendo o seguinte, eu entendo que houve um exagero, eu entendo que a gente foi lá e fez totens do Sérgio Moro, eu entendo também, mas quem alçou os ministros do Supremo a heróis nacionais não foi... Foi a corrupção. Não, foi a imprensa. A imprensa que trata o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo... do jeito que você está falando, como se ele fosse o super-herói. A imprensa que agora quer de toda forma tirar o Bolsonaro, então ela não vê... Ela hegemoniza a oposição independente. Ela não está nem aí para quem ela vai formar como herói. Qualquer um que levantou a mão e disse eu não quero ele, vai ser ele. Entendeu? Exatamente. E assim o ego, eu também entendo essa coisa de tirar o gnominho da garrafa também, entendeu? Só que assim, é a imprensa, não é à toa que o ministro Barroso, aonde ele está indo ao redor do mundo, os brasileiros não estão tendo todo o respeito que ele acha que aquele respeito que a imprensa diz para ele que ele tem, ele está vendo na prática que ele não tem. Entendeu? Só que os brasileiros lá fora têm mais coragem, porque os daqui de dentro, se fizer isso, já sabe, Daniel Silveira que o diga. O próprio ex-presidente Lula, que acabou de dizer que o STF está fazendo ativismo, entendeu? Se essa frase sai da boca do Bolsonaro, pronto. Segunda-feira tá impeachment. O Randolph vai protocolar. Eu entendo um pouco a questão. Eu acho que todo mundo é a favor da Lava Jato, talvez você não, mas o lavajatismo é super bem-vindo aqui, acho que por todos nós, além do Cristiano. Mas eu acho que quando você fala do etronizamento de certas figuras do judiciário, eu também sou contra. Eu acho que isso também faz parte, entrando no âmbito filosófico que eu falei, de uma crise identitária do brasileiro, né? Ele quer se agarrar a alguma coisa, alguma figura para ter alguma esperança, né, de que as coisas vão melhorar, né, como o Negão falou aqui antes. Pô, eu já tinha dado tudo como perdido, né, e aí quando você glamoriza tanto e etroniza uma figura do judiciário, como aconteceu com o Sérgio Moro, por mais que ele tenha feito o certo, sim, durante a Lava Jato, você dá um poder para ele que não deveria depois, né? Então, assim, aquela história que o Homem-Aranha falava, né? Grandes poderes vêm com grande responsabilidade. E ele não soube usar essa grande responsabilidade depois, né? E aí, agora, se isso teve a ver depois com o empoderamento que os juízes do STF arrogaram pra si, eu já Mas o brasileiro discordo, tá, pra mim, o brasileiro tá num aprendizado. A gente já entendeu que não devemos fazer
estátuas dos juízes, já entendemos. Ponto. Já entendemos que não é porque está escrito delegado fulano que ele é o cara, ele é o melhor. Perfeito. A gente está num aprendizado. Mas, poxa, o STF começou a botar a manguinha de fora, aceitaram, pronto, foi. Aí agora, e aí o Senado faz vista grossa. Tá uma bagunça mesmo, mas eu não vou concordar com o Lula nunca, porque eu não consigo. Mesmo que ele esteja certo. Só hoje eu preciso falar uma coisa pra vocês. Recente a notícia. O TCU mandou um dos diretores da Petrobras, Renato Duque, que foi durante o governo PT, que foi condenado a 60 anos de prisão, só ele, a devolver 975 milhões de reais desviados para os cofres públicos. Só um. Só um, gente. Segundo a Polícia Federal, 47 bilhões desviados da Petrobras durante o governo PT. Contra fatos, não há argumentos. E a gente vai voltar com mais um caso polêmico. O presidente Jair Bolsonaro admitiu haver casos isolados de corrupção no seu governo, mas não de forma endêmica, o que eu concordo. E aí agora a imprensa está dizendo que, agora ele diz que tem corrupção. Gente, são casos isolados, ainda sendo investigados, não dá para comparar com o que a gente teve em governos anteriores. Pelo amor! Eu até separei aqui uma lista, se sobrar tempo vou falar, para comparar com o caso atual. O que você acha? Você acha que é uma mudança de discurso, presidente? Enfim... Claro que não. A bandeira do presidente tem que ser o combate à corrupção. A corrupção existe no Brasil, na Alemanha, na Suécia, na Finlândia, em todos os lugares. Isso é do ser humano, né? Quem nunca furou uma fila, quem nunca fez alguma coisa que realmente depois acaba se envergonhando. Então, isso é da natureza do brasileiro, do brasileiro, isso é da natureza do ser humano, e a gente tinha, sim, no Brasil, e infelizmente temos uma história de corrupção no Brasil que vem já desde tempos muito antigos. Então, desde o descobrimento do Brasil, existem histórias já de corrupção, de mudanças nas cartas, nas redações, nos textos. Então, infelizmente, é algo que era considerado cultural no Brasil. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem que seguir a sua bandeira. Aqui eu não admito corrupção, eu combato a corrupção. Agora, reconhecer que ela existe, na minha opinião, é positivo. É admitir que realmente, infelizmente, por mais que haja esse cuidado, por mais que haja essa cautela, esses casos isolados vão acontecer. O que não pode é permitir que esses casos aconteçam, se perpetuem ou que se alastrem. Isso precisa ser combatido. Eu acho que a imprensa está se fazendo de besta. Só isso. Não, porque assim, o Bolsonaro sempre disse... Não tem corrupção no meu governo. Quando ele fala isso, ele não está falando... De todas as pessoas, de todos os diretores, ministros. Imagina um assessor do ministro Paulo Guedes, por exemplo. Aí eu vou lá e eu quero uma reunião com o Paulo Guedes, eu falo assim para esse assessor, cara, eu vou te dar essa caneta aqui, novinha, se você colocar meu nome na frente. Aqui, De certa forma, isso seria uma corrupção. Verdade. O que isso teria a ver com o Bolsonaro? O que isso teria a ver com o próximo assessor? O que isso teria a ver com o Paulo Guedes? É verdade, por exemplo. É verdade. E eu fui lá e coloquei. O cara foi lá, eu dei uma caneta para ele, ele colocou o meu nome na lista de reuniões do Paulo Guedes. Todo governo vai ter corrupção. O problema é quando o chefe dessa corrupção, quando a corrupção vem de cima para baixo. Foi justamente o que a gente viu nos governos anteriores. A corrupção vindo de cima para baixo, o presidente conversando ali com donos de empresa na madrugada, aqueles burburinhos. Instituições aparelhadas. Então, isso. De verbas, agora a imprensa vem falar. Aí vem a imprensa e fala assim: nossa, o Bolsonaro admitiu que tem corrupção no governo dele. Então você está se fazendo de besta. Detalhe, porque ele só denúncia, não foi provado nada contra o pastor Milton Ribeiro, não encontraram um tostão com ele. Não encontraram nada. É só uma ligação de você pode receber duas pessoas, que acontece todos os dias no governo, gente, pelo amor de Deus, acontece na sua casa. Você pode receber uma amiga minha? E se compara isso, a uma corrupção que vem de cima para baixo, com o presidente sendo o chefe de todo mundo, dizendo, você faz isso, você faz aquilo. Não, e outra coisa, se os pastores desviavam mesmo, e não ia nada pro Milton Ribeiro, que também é pastor, aliás, uma pessoa muito querida, eu o conheço pessoalmente, não ia nada para ele. Que corrupção ele fez? Ele recebeu a pessoa no ministério. Que corrupção é essa? Detalhe, não está aprovado ainda. Enfim, Cris. Olha, eu concordo totalmente com esses pontos que foram colocados. É impossível, dentro de uma máquina pública enorme como a máquina pública federal, já é impossível dentro de um âmbito municipal, dentro de um âmbito local,
Quem dirá numa máquina pública enorme como do governo federal, você não ter casos de corrupção, casos isolados. O importante é que as instituições, elas tenham mecanismos para coibir esse tipo de prática, para promover as investigações, tomar as medidas que devem ser tomadas. Esse sim é saudável. É importante a gente analisar que nos últimos 30 anos, o Brasil, nesse ponto, avançou bastante institucionalmente. Desde a Constituição de 88, o maior empoderamento que foi dado ao Ministério Público, né? E aí eu concordo que é importante termos um Ministério Público com poder, com capacidade de investigação. Não gosto de pirotecnia, não gosto de super-herói, mas eu acho que é importante você ter... Principalmente depois de 2014 houve aí um combate à corrupção. Exato, mas institucionalmente, de 88 para diante, você vê que esses mecanismos passaram a ser constituídos no arcabouço jurídico. Então, de fortalecimento do MP, de legislação, lei de improbidade, outras leis que foram, lei de responsabilidade fiscal. Então, você passou a ter um arcabouço jurídico que dê maior condição de fiscalização, de limitação dos excessos, de punição dos casos de corrupção, de fraude. E tudo isso, dentro da administração pública, tem que ser coibido quando se encontra uma situação errada. Acho que a gente não pode pegar um caso isolado, outro caso isolado, outro caso isolado e dizer que você tem uma corrupção sistêmica dentro do poder público. O que você acha? Eu acho que essa gambiarra comunicativa, né, que a gente vê todos os dias feitas pela mídia enviesada, progressista, para denegrir o presidente Jair Bolsonaro, é uma coisa que não tem precedentes, né? Então, quando ele fala ali em corrupção endêmica, o que é algo endêmico? Uma doença endêmica é algo, né, que está ali o tempo todo, que não é, que é usual, né? Como se fosse uma doença crônica, né? Talvez esse fosse o sinônimo. Então, quando ele fala que não existe a corrupção endêmica, isso faz todo sentido no governo dele, porque a gente realmente não vê um costume corruptivo ali dentro. Não é não é cultural. Não é um modus operandi. Modus operandi, exato. Então ele fala, realmente, são corrupções, são denúncias de corrupção muito pontuais, né? Então ele fala que ele quer combater sim isso, como diz o Cristiano, como disseram todos aqui, realmente a bandeira dele segue sendo o combate à corrupção. É verdade. Não dá nem para comparar com o governo anterior. Eu fiz uma lista aqui, gente. Começou nos primeiros 6 meses de governo do PT, a CPI do Banestado na Câmara. Vocês lembram da CPI do Banestado? Foi primeiro, depois foi a CPI da DENIT, do Departamento Nacional de Transportes, e por aí vai, terminando em Mensalão, que foi o maior escândalo da história do Brasil, e o Petrolão, que foi o mais caro da história, rastreado mais de 47 bilhões de reais, gente. Vamos lá, voltando ao Brasil e as eleições. O Senado... Como assim? Já estava no Brasil, né? É que é tão surreal. Eu estava em outro planeta. Você falou que a corrupção foi tão grande que você saiu... É surreal. Porque eu acho surreal. Não posso falar. Posso falar que agora é período pré-eleitoral. Vamos lá. O Senado aprovou a nova versão da PEC dos combustíveis que prevê o reconhecimento do estado de emergência em 2022. O pacote é de 41 bilhões de reais e, por incrível que pareça, a esquerda está contra. Incrível isso. A PEC cria um auxílio de R$1.000 a caminhoneiros, um auxílio ainda sem valor definido a taxistas, além de ampliar o Auxílio Brasil para R$600 e o Vale Gás para R$120 a cada 2 meses. Tem gente criticando, né? De esquerda. Você fala de esquerda, mas inclusive vejo liberais criticando, né? O que é incrível. Porque depois pode a conta chega, eles estão dizendo, né? Porque assim, já que é para ter um governo, né? Aí meu lado ANCAP um pouco falando, já que a gente tem um governo, ele tem que servir exatamente para esse tipo de situação emergencial. Então, tá acontecendo uma emergência econômica para um determinado setor, né? E vamos falar que os caminhoneiros, os taxistas, motoristas de Uber, então tudo que diz respeito a tudo que está no setor, automotivo, enfim, foi um dos setores que mais sofreu durante a pandemia, né? Porque o fica em casa, a economia a gente vê depois, as pessoas ficaram em casa, então não tinha quem levar e trazer para lugar nenhum. Então, assim, foi esse pessoal que sofreu demais. E aí, depois da pandemia, ainda veio essa crise do combustível, né? Que a gente não tinha como saber onde que ia desembocar. Da guerra. Mas, exato, decorrência da guerra. Então, realmente, é um pessoal que está sofrendo já economicamente desde o vamos ficar em casa, a economia a gente vê depois. Então, o Paulo Guedes está fazendo um trabalho genial, né? Em dar atenção
atenção para essas pessoas que foram uma das mais prejudicadas durante toda essa pandemia. Cristiano, você concorda? Eu concordo. Sério? Eu concordo bastante. Nossa, impressionados. Eu concordo fortemente. Eu sou na linha, como bem fala a Carla, eu sou na linha de concordar com o que está certo. Não tem essa questão assim de também ter que defender porque é de esquerda ou de direita. Mas eu sou a favor da Lava Jato. De cima ou de baixo. Pelo amor de Deus. Agora, eu quero fazer uma observação que eu acho interessante, acho curioso até a gente ressaltar isso. Veja que a gente tem uma série de medidas que foram aprovadas na forma de emenda constitucional até para fugir das limitações impostas pela lei eleitoral. Isso. E aí, como a gente tem uma lei eleitoral, que é uma lei ordinária, a PEC, ela estando hierarquicamente superior à lei ordinária, ela acaba permitindo, portanto, que seja feita essa concessão, mesmo aí faltando pouco mais de 3 meses para o dia das eleições. Curioso que você tem, mesmo a oposição que reclamou bastante, né, que bateu bastante nessa PEC, acabou votando em peso no Senado a favor da PEC. O único voto contrário foi o voto do senador José Serra, que sustentou sua opinião, sua posição de uma forma correta, dentro da linha do que ele imagina, dentro da linha do que ele pensa. Agora, foi muito curioso isso, porque mesmo os detratores da ideia se colocaram votando a favor da PEC. Esse ponto chama muito a atenção. Talvez por estarmos em vias de entrar num período eleitoral, talvez ninguém tenha se interessado em ficar com o ônus de ser contrário a uma bandeira dessa que leva um benefício para a sociedade. Concorda, Negão? Bom, eu vejo essa situação aí de 2 formas. Muita gente está dizendo que o Bolsonaro fez isso como uma forma eleitoreira, visto que falta apenas 3 meses para as eleições. Eu não concordo, não acho que ele esteja sendo populista, mesmo porque o Bolsonaro é um presidente popular. Ele não precisava dar esse auxílio agora, porque ele faz uma motociata e leva 5, 10 mil pessoas em cidade pequena, não estamos nem falando de São Paulo, de grandes capitais, estamos falando de cidades pequenas, ou seja, não tem como dizer que essa é uma medida popular. Mas uma coisa me deixa assim com a pulga atrás da orelha. Legal, ele vai conseguir ajudar os caminhoneiros, legal, ele vai conseguir pular o auxílio de 400 para 600, ele vai conseguir zerar a fila, mas é aquilo, gente, não existe almoço grátis. Então, ou o Paulo Guedes tem tudo aqui, ó, na ponta da caneta bonitinho, ou então vão fazer com o Bolsonaro o que fizeram com a Dilma. Porque a Dilma, antes da eleição também, ela conseguiu baixar a conta de luz, ela fez um monte de coisa também, lógico, não aqui tão em cima do período eleitoral, mas ela também conseguiu. Mas a gente viu que no dia 1º de janeiro do outro ano, o chicote estralou, entendeu? Eu acredito que a oposição votou a favor por 2 motivos. Motivo número 1, eles estão jogando a toalha. Eles já perceberam, entendeu, que provavelmente o Bolsonaro vai ganhar, que essas pesquisas são ridículas. Se essas pesquisas fossem verdadeiras, o Lula estaria saindo na rua a todo momento, seria aclamado aonde ele, na própria casa dele, ele foi aclamado na cadeia, imagina agora na casa dele. Teria uma multidão na frente da casa dele todo dia, ele não está conseguindo encher nem aonde só vai os parças. Então, para mim, a oposição já jogou a toalha. Então, o que interessa é eleger bastante deputado federal, bastante senadores e travar qualquer pauta que tiver com o Bolsonaro reeleito. Agora, você imagina, se o Paulo Guedes não tiver com tudo certinho ali, tudo bonitinho ali na caneta, certo? Como que ele vai fazer para poder pagar esses 40 bi? Porque eu tenho certeza que nenhum deputado, nenhum senador, entendeu, vai querer abaixar um pouco as suas regalias para poder pagar esse dinheiro. E acredite, se eles baixassem só um pouquinho, é capaz da gente alcançar esse dinheiro aí com o tanto que a gente gasta com o funcionalismo público. E quando eu digo funcionalismo público, estou falando dos grandões, não estou falando de policial e professor, não. Agora, é engraçado que esse mesmo pessoal não reclama quando é dinheiro da cultura pra parada gay, né? Pra filme sei lá do quê, que a gente sabe muito bem. Então, assim, esse pessoal que tá reclamando de um assistencialismo para pessoas que realmente precisam, né, dessa comida, desse alimento, dessa renda mensal, não, são as mesmas que estão defendendo aí o apoio ao dinheiro, à cultura, o incentivo à cultura, né? Que a gente sabe muito bem para que é. Mas não é à toa, 41 bi ainda é menos do que foi roubado da Petrobras, está no lucro. Curioso. Tá no lucro. Né? Foi roubado 47 bi. Exato. O que você acha, Zi? Zi. Bi.
milhões. O combustível é um problema de contexto mundial, é alta do dólar, tem a guerra, a gente saiu de um período de pandemia mundial, então é inevitável que algumas classes tenham sido mesmo mais atingidas. É necessário, é fundamental. Concordo que a votação majoritariamente a favor é realmente pensando nas eleições e em uma boa posição desse legislativo que está candidato à reeleição, sem dúvida nenhuma. Também. Agora, não haveria outra forma de solucionar esse problema. Faço voto sim, que o ministro Paulo Guedes, eu tenho, na verdade, certeza que ele tem tudo sim. Eu também acho. Muita inocência nossa achar que ele não sabe o que ele está fazendo. Porque nas falas dele recentes, inclusive, ele exalta justamente isso, que os Estados Unidos têm vindo um passo atrás, tomando as mesmas medidas que o governo brasileiro tem tomado para conter esse problema específico dos combustíveis. Agora, só mais uma provocação. Sabe quem eu acho que vai eleger o presidente Jair Bolsonaro? É a oposição. Por quê? Porque passaram 4 anos com uma única estratégia, impeachment. Todo tipo de ação, CPI, não apresentaram uma alternativa, não trouxeram um projeto, não trouxeram um outro candidato, não trouxeram uma outra forma de olhar o Brasil, que não é essa que foi proposta pelo presidente. Então, é só uma provocação. A oposição é que vai, talvez, se realmente as pesquisas estiverem todas equivocadas, é que vai contribuir em muito para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E a imprensa? Porque a comunicação não verbal. Você falar todo dia o nome de uma pessoa, mesmo que seja não presta, tá ali, Bolsonaro. A pessoa, e aí, quem que eu vou votar? Bolsonaro. Eu acho que é sempre bom a gente deixar uma coisa clara também. Eu, por exemplo, eu sou contra qualquer tipo de auxílio. Para mim, um ótimo auxílio seria você baixar impostos. Você perdeu o nosso programa de quarta. Você estava aqui quarta? Eu estava. A gente falou do auxílio com a técnica de ensinar uma profissão. Exatamente. Né? Eu sou muito a favor disso. O problema é que a gente passou por uma pandemia. Isso. O problema é que a gente teve inúmeros comércios, inúmeros negócios foram fechados. Fábricas foram fechadas, entendeu? Então agora sim, a gente está passando por um perrengue muito grande. É necessário, mas é sempre bom lembrar, como eu disse antes, Paulo Guedes, que você tenha tudo na ponta da caneta. Porque esses mesmos senadores, senadores que hoje votaram a favor do Bolsonaro, como o PT mandou votar que sim, falou não, é para votar com o Bolsonaro. Entendeu? Esses mesmos senadores estão doidos para que você tenha errado uma vírgula. Você acha que tem... É estranho. Tem caroço nesse angu. Tem angu nesse Outro dia eu inverti. E eu tô invertendo de novo, porque a gente é irmão e a gente tá junto, tamo junto. Para encerrar, vou pegar um assunto leve, mas polêmico. Vocês já alugaram casa no Airbnb? Já. Sim, muito. Já? Nunca eu não, mas eu tô ligada. Eu já tive uma experiência péssima. Minha casa estava dedetizando, eu aluguei um apartamento, fui com meu filho, com meu marido, apartamento nosso todo fechado e dedetizando. Chegamos lá, um apartamento super bonito, tava tendo uma festa no apartamento do lado, regada a drogas, funk, no meio da pandemia. Eu ligava pra portaria, pedia pra falar, esquece. Eu tive que sair 11h30, quase meia-noite da madrugada, voltar pra minha casa cheia de veneno, fazer uma faxina na minha casa e dormir ali, abrir todas as janelas, com alergia, porque tive uma péssima experiência no Airbnb. A mulher ainda me falou mal de mim no Airbnb, que eu não queria pagar. Falei, querida, você não tem noção do que eu passei. O que aconteceu? Na pandemia, o Airbnb soltou uma determinação que era proibido festas. Só que o que eles perceberam? Que é uma tendência necessária a acontecer, porque muita gente alugava as casas só para fazer festa. E aí os moradores saíam no prejuízo. O que você acha? Como motel. Lembra do caso da menina que levou outro menino como motel. Como motel, né? Também. É verdade. É uma empresa privada no direito dela, né? Ela impõe as regras dela. Agora, quando me passaram essa pauta... Mas o que você achou de proibir festa? Nas casas. Então, é uma empresa privada que tem o direito de fazer o que ela quer. Eu, particularmente, acho que não atrapalhando o vizinho, não tomando multa e não estragando a casa, deveria poder. Mas não é meu Airbnb. Então, você deixaria? Até da festa. Não é esse o ponto. O ponto é... o que define a festa? É a quantidade de pessoas? É a quantidade de bebida? É a cirandagem? É o quê? Quantas pessoas se pegaram? O que define a festa? Uma festa pode ser uma reunião de pessoas. Não fala mal de festa. Não, jamais. Isso não, a gente é da direita festiva aqui, né? Mas
que define a festa? Aí tem que impor uma série de coisas, porque 5 pessoas podem fazer o estrago. Eu conheço 5 pessoas que fazem estrago. Eu também. Mas quando me mandaram a pauta, eu só consegui lembrar daquela história do Felipe. Isso é injusto. Quando a gente sai com a Pietra leva uma multidão, ela arrasta uma multidão. Pra onde eu vou, eu chego, tem mais 3 ou 4 na mesa. Eu sou agregadora. E depois eu sou coletiva. Coletiva. Mas eu só conseguia lembrar da história. Você lembra da história do Felipe? Gente, foram uns áudios muito bons que vazaram do menino que alugou uma casa do Airbnb e aí rolou a troca de áudio, vazou a troca de áudio entre a dona e o tal do Felipe. E ela falava, mas Felipe, você não pode com mulheres, você precisa me perguntar antes de alugar a minha casa se eu quero que você com mulheres na minha casa. Aí o Felipe falou assim, poxa, mas então todo lugar que eu for alugar, tá bom, na próxima vez eu pergunto, ó, tem alguma cama, um colchão que eu posso ter? Mas é que a mulher falando foi uma coisa espetacular, pra quem... Eu sugiro, aliás, todo mundo procure. Não conheço esse áudio, mas também não tenho interesse em ver. É maravilhoso. Eu, no final do ano passado... Você já alugou, né, Ale? Já, pela primeira vez. Eu nem conhecia o Airbnb, porque eu lembro que na época eu ainda perguntei pros meus inscritos se alguém tinha uma casa na praia pra me alugar. E o pessoal, não, aluga pelo Airbnb e tal. Conheci, gostei, mas o apartamento que eu tava, que era até de frente pra praia... A primeira coisa que eu reparei quando eu cheguei, eu lembro até hoje de falar pra minha esposa, pra Cleide, é o seguinte... Cara, e se a gente se a gente morasse nesse apartamento vizinho? Como que seria essa relação do nosso vizinho nunca ser o nosso vizinho? Um estranho, o nosso vizinho é sempre um estranho. E seria... É um perigo, né? Eu ainda comentei isso, falei, poxa, mas a gente tá chegando aqui e eu ainda continuei fazendo minhas lives e tal, mas eu tinha sempre uma preocupação com o barulho, para não incomodar o vizinho do lado. Eu tinha uma preocupação da gente não sabe, até na hora de fazer churrasco, a gente tinha essa preocupação. Mas assim, eu ficava pensando assim, será que todo mundo entra como a gente entrou? Será que todo mundo tem essa preocupação? É outra, é assim, já que não é meu, já que esse vizinho não é meu, ele não vai me tomar paciência. Vamos generalizar, então, gente, a cabeça do brasileiro. Eu não sou assim, o que... Eu também não sou. Eu não sou, eu me preocupei porque eu me coloquei no lugar. Eu fiquei imaginando assim, cara, e se fosse o meu vizinho... Também. Porque eu moro em prédio. Eu conheço o meu vizinho de baixo, meu vizinho de cima, meu vizinho do lado. Então, assim, você imagina você sempre ter um cara diferente. Você vai entrar eu sou justa e é terrível, porque eu tenho um diretor no meu ponto. Tem mais 2 minutos. Então, Gi e Cris, concluam, meus amores. Eu usei muito o Airbnb no Brasil. Mas você é a favor ou contra ter festa? E achei ótimo, mas acho que a proibição das festas ela tem que acontecer. Também porque existe um regramento dos imóveis que são alugados, que precisa ser respeitado. Então, isso de alguma forma precisa ser passado para quem aluga. E existem as leis de incomodidade que já proíbem festas no sentido de muito barulho, muita gente. O comprometimento da segurança acho que é o principal problema. Realmente deve ser horrível você não ter num prédio uma comunidade, ou seja, pessoas que você conhece e que você confia e que haja uma grande rotatividade, porque realmente a pessoa vai fazer uso daquele espaço da forma como ela entender melhor. Ela está fazendo uma locação e ela vai usar dentro dos limites do regramento do imóvel, mas ela vai usar da forma como ela quiser. Então, é possível que isso gere realmente incômodo. Problemas, né? Claro, já é difícil conseguir a lei do silêncio quando a gente tem um caso no nosso prédio, imagine todos os dias. Cris? Concordo totalmente e vejo que é importante ter esse tipo de regramento, sim, até para evitar isso que a Pietra comentou, de você ter aquela coisa, não, já que é para fazer uma festa, já que é para fazer uma bagunça, vamos alugar uma outra casa. Exato. Então, acho que é importante, é uma empresa privada que estabelece suas regras, ok, mas eu vejo que essa regra, ela é importante pensando na comunidade, pensando nos moradores, no coletivo, nos moradores de um edifício, de um bairro, de uma vila. Milagre que não foi o governo metendo o dedo, né? Partiu da própria empresa. Partiu da própria empresa. Mas cada um é por si. Acabou o programa. Acabou o programa com festa ou sem festa. Obrigada pela sua companhia. Um grande abraço para você. Até a próxima. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.